Olá! Olha, nós aqui de novo. Olha, é um prazer você estar aí dando a sua atenção pra gente. É o 7º podcast, Jaider Matos Podcast. Olha, aqui a gente está nesse clima aqui de festa, aqui de primeiro mês, muitas visualizações, a gente fazendo campanha aí para aumentar o número de inscritos, né? Precisamos de 1000 e eu conto com você, tá? E olha, hoje o programa aqui promete, tá? Eu tenho aqui o Dr. Guilherme. Dr. Guilherme é um médico aqui de Governador Valadares, a nossa terra, geriatra. E olha, músico da mais alta qualidade. Eu quero te dizer que nós vamos ouvir música e falar de saúde. Olha que coisa mais linda. E aqui comigo do meu lado, meu irmão Guilherme. Doutor Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado, querido. A casa aqui é sua, fica à vontade. Me diz aí, quero apresentar para esse povo que está nos vendo, nossos irmãos. Quem é o Dr. Guilherme? Dr. Guilherme é um filho dessa terra tão quente, né, de Valadares. Sou nascido e criado aqui. Sou médico vamos fazer 10 anos, né, esse ano. Me formei em 2013, me formei no Rio de Janeiro. Aqui na cidade as pessoas me conhecem mais até pelo meu trabalho com a música, que começou muito cedo. E depois acabei fazendo assim, cursando medicina, né? Mas consegui manter os dois ofícios em paralelo, como ainda exerço os dois, tentando equilibrar pratinhos ali, mas a minha formação como médico foi no Rio de Janeiro, né? Na Universidade de Iguaçu, uma faculdade privada do Rio, em 2013. Assim que me formei, primeiro trabalhei durante 4 anos na atenção primária, né, que seria o programa de saúde de família, né, com o médico da atenção primária, mesmo atenção básica. Trabalhei 4 anos em municípios de menos de 7 mil habitantes do interior de Minas, e confesso que foi um período muito, muito bonito da minha vida e muito feliz, assim, porque eu, como um bom mineiro, gosto muito de gente simples, gosto do interior, gosto desse contato humano. E esses primeiros 4 anos como médico assim, me trouxeram uma vivência profissional e também uma vivência de vida que me ajudou a depois entender que a área que eu percorreria dentro da medicina seria a geriatria, a área que me formei hoje. A minha formação como geriatra também foi no Rio de Janeiro, por uma coincidência. A gente presta uma série de provas, né, um processo de residência, um processo seletivo, em que você aprende tempo em prática, né? Você vai estudando, mas ao mesmo tempo praticando. Para você ser geriatra, existe um pré-requisito de 2 anos de estudo de clínica médica. Então, eu sou clínico geral, fiz 2 anos no Hospital Federal de Ipanema, que é um hospital pequeno no Rio, e depois os 2 anos de clínica médica, que aí já tinha conseguido vencer essa primeira etapa, que é um pré-requisito. Aí sim fiz a geriatria. Fiz a geriatria no Rio também, já estava por lá, na época mudei para lá com a minha esposa. Fiz na UFRJ, a Faculdade Federal do Rio, atrelado com o serviço da aeronáutica. Olha que legal. Concluí, estamos em 2023, concluí no comecinho de 2022 a geriatria. A ideia sempre foi retornar a Valadares, apesar do Rio ser um lugar fantástico, assim, sob diversos aspectos, tanto do ponto de vista de estrutura, de saúde, de oportunidades nessa área, quanto do ponto de vista cultural, principalmente, né? A gente no interior, às vezes, tem pouco acesso assim, a grandes shows ou algumas coisas que a gente, como músico, eu sei que você me entende, a gente gosta tanto, né? E busca conhecer, busca assistir. Mas a ideia sempre foi retornar a minha família toda aqui. Sou filho caçula de 3 irmãos, né? Todos homens. Meus irmãos não são da área da saúde. Pelo contrário, os 2 são engenheiros e seguiram mais ou menos o rumo do meu pai, que tem um comércio de máquinas agrícolas, coisas assim. Na minha família não tem nenhum médico, na minha família mais básica, eu acabei trilhando por esse caminho e retornei ano passado, desde que retornei, com foco no atendimento da geriatria mesmo, né, na saúde do idoso, que é meu ofício e minha grande paixão dentro da área da medicina. A música a gente segue em paralelo, com menos intensidade talvez do que em outros momentos. Agora também fui abençoado com um filho
fazendo 40 dias, então estou numa fase nova na minha vida com a minha esposa, né? Mas é isso. Voltei para Valadares, trilhei um O nome caminho. da sua esposa? Minha esposa se chama Camila e meu filho se chama Caetano. Olha que lindo. Camila, um beijo, tá? Caetano, Titi te ama, tá? Um beijão. Maravilha, maravilha. O doutor Guilherme Drummond, rapaz, começou novo. Eu estava falando hoje com a Chay e falei assim, um garoto, estudante de medicina. Não, obrigado pelo garoto, mas comecei relativamente cedo mesmo. Por exemplo, assim, como eu comecei a falar assim, a gente não teve esse encontro anteriormente para bater um papo, se conhecer e tal. E no nosso podcast, a gente conversando assim, vejo que o quanto que você é uma pessoa agradável, uma pessoa do coração. Te agradeço, igualmente. Isso é muito bonito. E eu acredito assim que é uma questão de amor essa vocação que você se coloca, se propõe a cuidar do outro. Ah, sem dúvida. Não é verdade? Que acontece? Todo o seu trabalhador é digno do seu salário e tudo mais. Perfeito. Mas quando o profissional coloca o amor, não há preço que pague. Independente do que ele exerça, né? Ele exerça, né? Sem dúvida. E a gente trabalhando em áreas que envolvem... Em qualquer área tem que ter amor, você foi claro, mas em áreas que elas, por essência, envolvem o cuidar de pessoas, né? O cuidado humano, a sua área, né? A minha área, enfim... Médico, fisioterapeuta, enfermeiro, técnico de enfermagem, todos esses trabalhos são muito dignos e têm o seu lugar e são louváveis. E eu tinha um professor na faculdade que ele falava, aí falando de médico especificamente, assim, se você é um médico humano, você já é 50% de um médico bom, porque a parte humana que deveria ser mandatória nem sempre é, né? E assim, a parte humana é o que mais importa, porque a parte técnica, é claro que a gente estuda, o tempo também vai trazendo bagagem, vai trazendo mais experiência, vai trazendo mais feeling, mas se você é um médico humano, ou independente da área que você exerça, você tem interesse e boa vontade, a tendência é que você cresça, né, profissionalmente e até como ser humano, ela é questão de tempo, né? A gente sempre preservando a empatia, a vontade de crescer e principalmente a humildade de ouvir, de aprender e nunca achar que a gente está sabendo, né? Assim, quando você, não que a gente não tenha algum conhecimento, mas quando você se coloca sempre em um lugar de humildade e de escuta, você sempre tende a crescer, porque na vida e na medicina principalmente, quando a gente acha que a gente está sabendo um pouco mais, do nada você toma uma rasteira e vê que o conhecimento ele é muito amplo, né? Os desafios são muitos e que a gente tem que ter muito pé no chão, né? O seu desafio como médico, atendendo a família, né? O médico da família. Sim. Que se a gente olhasse algumas décadas bem atrás, que a gente vê que a família tinha um médico, né? E o médico visitava aquela questão, que acompanhava não só o chefe da casa, como toda a família em si. E isso denota o seu amor pela família. Sem dúvida. E é uma questão assim, né? Você pegando essa área de geriatria, e teve uma reportagem falando que o mundo está envelhecendo. Ah, sem dúvida. Né? Que acontece, os dados estão aí, né? Para quem quiser. Bem claro. E para tratar do neném, né? Quantas vezes você não pega um neném de fralda geriátrica? Sim, né? sim. E se não tiver essa amorosidade de lidar isso. Por exemplo, você atende muitas pessoas de várias classes sociais, ok? Sim. Várias classes sociais. Sim. Então, a gente... Vamos falar, não vou dar assim... que são subalternos ou são de classe alta. Independente, as pessoas envelhecem. Sem dúvida. E às vezes, pela a vida, o que ela vem levando, a trajetória dela e como ela chega aqui a uma determinada patologia que cada um tem o seu grau também. Sim. E às vezes quer ouvir do seu médico uma palavra de incentivo, nós vamos conseguir. Perfeito. Doutor Guilherme, como você vê esse paciente seu, que tipo assim, né, tem uns que já chegam assim, depressivos, né? Com graus assim de
De doenças diversas, né? Desde as degenerativas neurais, Sim. desde as doenças já predestinadas. Você trouxe bem, assim, e até pensando nesse conceito de médico de família, eu acho que a geriatria é uma das áreas que mais se enquadra nesse perfil. Tem algumas áreas que são mais específicas, não que não possam ter um perfil de médico de família, mas são mais pontuais, né? Então, um cirurgião plástico ou um ortopedista. Agora, o geriatra, ele acaba tendo necessariamente um envolvimento muito grande com a família, e é importante que seja dessa forma, porque normalmente, assim como teoricamente na pediatria você trata uma criança, mas a mãe vem meio que junto ali, porque o cuidado envolve diretamente a mãe. É claro que dentro da geriatria a gente tem idosos de saúdes completamente distintas. Eu tenho pacientes de 80 anos que são completamente rígidos e autônomos. Sim. Do ponto de vista motor. Sim. E do ponto de vista cognitivo. Mas também a gente tem também o oposto, né? Pacientes com dependência física ou mesmo uma dependência por uma questão cognitiva. Então o meu envolvimento ele sempre envolve os filhos, né? A família, Sim. O marido, a esposa. Dificilmente o meu paciente ele chega no consultório sozinho, né? Ele quase sempre está acompanhado ali de um filho, de uma filha, de algum tipo de cuidador ou de acompanhante, ainda mais no atendimento domiciliar, que também é uma das vertentes da geriatria, e aí mais médico de família é impossível, né? A gente vai na casa das pessoas e aí você conhece a pessoa no cerne dela. E isso acaba trazendo uma oportunidade de um atendimento mais humanizado, porque você conhece a pessoa na essência, no contexto familiar que ela vive, na dinâmica que ela vive, e ter esse olhar humanizado na medicina é importante e na geriatria é fundamental. Só para deixar uma informação, abrir que eu quero que você prossiga com o seu raciocínio, para as pessoas de casa entender o que é um médico geriatra. O médico geriatra, assim, é claro que ele é focado na terceira idade. A gente considera a geriatria, a terceira idade no Brasil acima de 60 anos, mas uma pergunta que a gente recebe muito no dia a dia, quando eu devo ir no geriatra? Qual o momento certo? A gente costuma dizer que não tem idade no seguinte sentido. Na geriatria, a gente trabalha com prevenção de doenças, tratamento de doenças quando já instaladas ali, promoção de saúde. Então a gente pega desde um paciente com uma doença às vezes degenerativa, num quadro mais terminal, e aí trabalha no que a gente chama de cuidados paliativos, que é aquela coisa bem mais humana mesmo e menos invasiva, desde às vezes uma pessoa de 50 anos, 40, 60 anos, que está chegando na terceira idade e quer chegar bem. Qual que é o caminho para poder envelhecer legal? Quando a gente tem a oportunidade de atender uma pessoa mais jovem, a gente tem um conceito que a gente fala idoso jovem, né? Então quem tem mais de 60 e pouco seria o idoso jovem. Quando a gente tem a oportunidade de entrar nesse momento, aí a gente consegue fazer uma certa diferença mais pronunciada pensando num médio e longo prazo, porque você consegue fazer uma intervenção que ele vai colher frutos. Quando a gente pega aquele paciente que já é uma idade mais avançada ou que já é um paciente que a saúde já é muito debilitada, a intervenção ela traz algum benefício, mas a gente não consegue reverter outras coisas que se o paciente estivesse indo mais cedo. Aonde a geriatria mais consegue fazer uma diferença realmente é na intervenção daquele paciente idoso mais frágil, que está sendo cuidado com excesso de medicações, que é um grande problema na nossa área. A gente trabalha muito com desprescrever, né? Então a geriatria, a gente como médico naturalmente prescreve, óbvio, né? Mas a gente luta muito mais para poder tirar a medicação do que para poder colocar, porque já é um momento de vulnerabilidade física, cognitiva, e o geriatra ele acaba entrando muito como aquele médico que orquestra o cuidado da pessoa, porque o que é mais habitual é a pessoa durante a vida ela procurar médicos diversos. Então eu vou no meu cardiologista, eu vou no meu endócrino, eu vou no meu ortopedista, e a pessoa vai acumulando medicações que vão entrando no receituário dela contínuo cada vez mais, e às vezes uma medicação que aos 50 anos era uma medicação que trazia benefício, às vezes aos 70 ela já não está trazendo mais, e aquele remédio vai ficando. É muito comum a pessoa
procurar muitos médicos e não necessariamente eles dialogam entre si. Então, às vezes, um remédio que para uma coisa ajuda, ele pode ter uma interação medicamentosa com a outra medicação de um outro colega que às vezes está atrapalhando ou potencializando um efeito colateral. Então, o geriatra é um trabalho realmente muito amplo mesmo, né? Mas prevenção de doenças, promoção de saúde, reabilitação, cuidados paliativos e ser o clínico do idoso, aquele que orquestra a casa, que gerencia ali o cuidado. Muitas vezes, como a nossa formação é clínica, a gente tenta centralizar um pouco esse cuidado para a gente, até para facilitar para as famílias e a gente tentar ter uma prescrição ali mais na nossa mão e mais enxuta, porque senão você vai indo em muitos colegas e às vezes aquilo fica uma coisa com muitas medicações, mas quando necessário, também sendo aquele cara que orquestra um trabalho multidisciplinar, porque o geriatra não trabalha sozinho. Sim. É impossível fazer uma reabilitação física sem um fisioterapeuta, sem um educador físico, um idoso com baixa massa muscular ou baixo peso, um nutricionista, um controle de dor crônica, a terapia, a acupuntura. Então, assim, não dá para a gente, como geriatra, fazer um trabalho mais robusto sem ter o acesso de outros colegas. Sim. A ideia é gerenciar, a ideia é conduzir, mas a ideia nunca é trabalhar sozinho. A gente tenta sempre estar até encurtando a comunicação com outros colegas, porque esse é o ideal. Antes de vir para cá, por exemplo, eu estava escutando um áudio de uma psicóloga que atende uma paciente. Nós atendemos uma paciente em conjunto que eu indiquei para ela, que ela atende a paciente em casa, já é uma paciente com dificuldade de mobilidade. E quando a gente estreita esse contato, e é algo que é muito comum na geriatria, em outras áreas também, mas na geriatria, por essência, a gente consegue cuidar melhor. Porque aí a gente pensa em estratégias juntos, de interseção entre as áreas, agregando, né? A ideia é tentar orquestrar, conduzir, mas sempre visando um atendimento que ele seja individualizado, mas multidisciplinar, amplo, para poder fazer, até porque o idoso é complexo, né? O cuidado ele é complexo e ele envolve a gente vários pilares que a gente tem que cobrir para o idoso não ficar mal atendido. Olhando assim sobre o perfil do paciente que chega ao seu consultório, como você está falando sobre prevenção, é uma questão que, às vezes, por falta de informações, de acesso, de ter as devidas precauções mesmo, né? De cada indivíduo, de cada família. Como que chega esse paciente lá? Ele já chega... Me fala sobre como ele chega na porção assim. Você fala ele estar bem, ou ele chega sempre numa situação assim bem debilitada? Se a gente for olhar assim qual o percentual? Eu acho que a maioria realmente está precisando ali de uma intervenção porque está numa situação de fragilização ou de processo de adoecimento ou entrando naquele processo de dependência, porque na vida nós somos autônomos, o que a gente preza é pela autonomia, né? Tanto mental quanto física. E aí é aquele idoso que está começando a se tornar uma pessoa dependente de terceiros, né? E aí é um filho, né? Um parente, está começando a perder a autonomia. O que mais chega são esses, são os mais frágeis. A gente na geriatria trabalha muito com as doenças de saúde mental, né? Alzheimer, o Alzheimer é uma doença que o principal fator de risco para ela é o envelhecimento. Então, quanto mais velho eu sou, quanto mais velho eu fico, maior a chance de eu desenvolver um Alzheimer, né? A população está envelhecendo cada vez mais, os recursos de saúde hoje são muito mais exuberantes do que há muitos anos atrás, em relação a vacinas, em relação a medicações. Então, a população está envelhecendo muito mais e a incidência desse tipo de doença também acaba aumentando no conjunto, né? Então, a gente pega muito transtorno mental, né? Então, Alzheimer, muita depressão, né? A depressão na terceira idade ela é muito negligenciada. Tem-se aquele entendimento, tá mais velhinho, ele é mais calado, tá mais triste, né? Fica mais na dele. Não tem essa. A depressão ela é uma doença aos 20 anos, ela é uma doença aos 50, ela é uma doença aos 80, que requer intervenção, requer
tratamento. Tem aqueles casos que aí não é tão frequente, de pessoas mais jovens e que querem buscar um envelhecimento melhor, né? Então, 50 anos, 40, 60, que às vezes estão muito bem, que não têm doenças significativas, mas que já tem essa preocupação com o envelhecimento, e muita demanda também de paciente já totalmente dependente ou semidependente, e aí entra uma vertente de tratamento na geriatria que nem muita gente sabe, que é o atendimento em domicílio, né? Antes ia-se muito em casa, os médicos de família, como bem foi falado, e a geriatria, por essência, a gente normalmente abre esse leque de ter essa opção do atendimento domiciliar para você poder facilitar, às vezes, o cuidado do paciente, o cuidado da família, por uma questão logística, né? Eu tenho isso dentro da minha casa. Minha avó, que foi uma das minhas maiores inspirações, assim, uma das minhas avós, que foi uma das minhas maiores inspirações para poder escolher por essa área, tem 91 anos, se eu não estou falando errado, e é uma idosa dependente, tem uma doença já avançada, degenerativa, e ela, eu não consigo imaginar ela saindo de casa para poder ir num médico. Então é só uma coisa muito extrema, e para ela, por exemplo, um geriatra atender em casa ou um médico atender em casa se torna algo importantíssimo, né? Então, assim, os perfis são variados, mas o que a gente mais pega realmente é aquele idoso que vem mais debilitado. Que você já vem colhendo, né? Sim. O médico da família agora mais integrado a isso. Sim. E assim, o que a gente vê muito também na geriatria é que você tem algumas situações que às vezes a dificuldade no cuidado ela supera a questão médica, ela entra numa questão às vezes social, né? Porque se a gente está falando às vezes de um paciente que ele é dependente, quem vai cuidar? Esse paciente tem filhos? Esse paciente tem parentes vivos, ele tem recursos para isso. Então a gente pega muito caso social, né? E que existe o que a gente chama de insuficiência familiar. Às vezes a gente pega uma pessoa que tem condição financeira, mas que não tem filhos, ou que o vínculo com os filhos durante a vida não foi um vínculo de amor, não foi um vínculo harmonioso, e às vezes no final da vida esses filhos não são tão próximos, né? Então, assim, é uma área de complexidade, principalmente porque o contexto diante de um paciente, do paciente mais difícil, o paciente mais frágil, o paciente sem autonomia, ele não envolve a gente cuidar só do paciente. A gente trata o paciente e meio que trata as famílias. Mas tem outros casos também. Hoje em dia a gente está pegando muito idoso robusto. O que é o idoso robusto? É aquele que a idade está no documento, mas que ele segue sendo ativo. Eu tenho um paciente de 79 anos que é um advogado em pleno exercício e trabalha e super ativo, dirige, faz tudo. Então, assim, varia muito. Você vai pegar idosos que chegam muito bem, outros mais debilitados. A gente tem que estar aberto a atender todo tipo de perfil, mas o perfil que mais chega realmente é aquele idoso que já é mais debilitado, para o geriatra tentar ali levantar as coisas, diminuir medicações e ajudar num processo, às vezes, de recuperação. Uma condição melhor, né? Sim. Doutor Guilherme, a gente, em outras entrevistas com outros médicos aqui, nós conversamos sobre isso, né? Quando cada médico na sua especialidade, quando trata um paciente, também tem a família. E nós falamos de muitas coisas sobre a saúde na família, como desde quando implantou o SUS e dentro da sociedade. Não sei se você acompanhou alguma das entrevistas do Dr. Ranieri, do Dr. Geraldo Abdala. Então a gente... Perfeito. Com o Dr. Geraldo Abdala a gente foi mais afinco sobre essa situação. Por quê? Quando cuida do paciente, né, o médico, a gente sabe que a família também sofre. Sem dúvida. Né? E qual o maior obstáculo que você vê na sua profissão, nos cuidados com isso, para ter um resultado melhor com os seus pacientes? Você fala pensando na questão da família junto? Exatamente. Quando a gente tem o cuidado do idoso... A família do seu paciente, né? Sim, o cuidado do idoso, ele às vezes, ele demanda muito do ponto de vista financeiro, o que é um problema às vezes, né? E ele demanda muito, eu estou falando principalmente do idoso
sem autonomia, do idoso mais debilitado. E às vezes a gente entra ali como um mediador dentro da família, exatamente porque as dificuldades são porque eu às vezes tenho pacientes que têm 5 filhos, 8 filhos, e às vezes você estabelecer essa comunicação entre os filhos, tentar falar a mesma língua, porque tem muitas intervenções médicas que elas são compartilhadas, que a decisão não é necessariamente uma lei ali do médico, né? Que a decisão, o ideal, na verdade, é que as decisões sejam compartilhadas com o paciente, principalmente, né? Ele tendo autonomia para isso, autonomia mental, e com a família, porque quando você tem uma decisão compartilhada, o interesse da pessoa em se tratar e da família em aderir ao tratamento, ele é muito maior, até porque uma coisa é eu passar o tratamento, outra coisa é a pessoa seguir. Eu costumo dizer que o médico passa o caminho, quem caminha é o paciente. Sim. Se eu falar que ele tem que fazer atividade física, aumentar o consumo de proteínas, e ele não fizer, meu trabalho não vai ter uma diferença significativa, porque eu dependo da adesão, né, dele, da disciplina. Então a dificuldade maior é quando a gente tem contextos familiares complexos, ou um histórico de vida difícil, ou um histórico de conflitos, porque você às vezes cuidar de uma pessoa que seja dependente fisicamente ou dependente mentalmente é muito difícil, é muito pesado, é muito nobre, mas é muito pesado, né? E às vezes esse cuidado ele aterriza na vida dos familiares e ninguém se prepara para o adoecimento. A gente não está preparado para perder nada, nem saúde, nem dinheiro, nem liberdade, né? E nem autonomia. Então, às vezes, você está lá seguindo a sua vida, aí sua mãe caiu e quebrou o fêmur e agora está acamada e alguém tem que cuidar. E isso chega para você do nada, entendeu? Então, assim, esses contextos são delicados. Quando existe um histórico de vida de uma família harmoniosa e você vê que com os filhos, quando tem filhos, né, existe um vínculo de gratidão e respeito, facilita demais, porque mais do que remédio, o que vale é atenção, é carinho, é cuidado. E quando às vezes esse histórico não colabora, isso fica difícil, né? Porque você imagina você cuidar de alguém, né, alguém acamado, ou alguém assim que você não tenha um vínculo de afeto. Às vezes o vínculo ele é biológico, mas ele não é um vínculo de afeto, né? Às vezes o vínculo de afeto ele não se dá através de uma relação sanguínea, né? Pelo contrário, né? Igual a história de mãe é quem cria, pai é quem cria, né? Então isso às vezes é bem delicado, porque a gente tem algumas situações que a gente faz o possível para poder ajudar e ser humano, mas tem algumas situações que a gente tem uma certa sensação de impotência, porque foge da minha capacidade, às vezes, técnica. É algo que envolve algo maior do que eu. E que às vezes dificulta, né? Mas o importante diante de qualquer cenário familiar ou de qualquer cenário de paciente é a empatia, né? Você usou uma palavra aqui antes da gente começar e durante o episódio que eu vou replicar, que é amor, né? Então a chave de tudo é empatia e amor. Nem sempre a gente consegue trazer a melhor estrutura para o cuidado do idoso ou daquele caso, ou estrutura familiar, mas quando a gente consegue ter ali uma boa vontade, uma cooperação, uma vontade de ajudar, isso facilita e ajuda para o idoso ser mais assistido com mais carinho, né? A ajuda da família é fundamental, né? Fundamental. A gente vem falando isso aqui e eu quero bater a tecla, sabe? Claro. Guilherme, para trazer assim de uma forma assim que a harmonia, né, de uma família, isso vai muito além do que nós podemos pensar ou imaginar. Sem dúvida. Né? Shakespeare fala que nós temos muito mais dos nossos pais do que nós podemos pensar ou imaginar. Sem dúvida. Então, tipo assim, uma família unida. A cura não chega só para um, mas para todos, né? Sem dúvida. Né? E deixa eu te falar, sem dizer nomes, perfeito, uma situação que aconteceu com você na sua área, que você fala assim, é por isso que eu sou um médico geriatra. Sim. Assim, que te faz assim, você está me entendendo? Faz assim, você levantar cedo, você indo estudar, você procurar recursos melhores para dar ao próximo e principalmente às pessoas da sua área, que engloba mais a família. Você tem essa experiência para contar para a gente? Tenho algumas, assim. Não sei se vou conseguir exemplificar uma mais pontual, mas vou trazer um cenário mais pesado, assim.
de uma paciente cadeirante, já por um Alzheimer avançado, e que vem na consulta com 3 filhas. A família, visivelmente, a gente vai adquirindo experiência, né, e tentando ter comunicação, mas uma família, você via que um laço de muita união, assim, um laço harmonioso. Durante a anamnese, eu costumo ir bem a fundo, assim, as consultas de geriatria são muito longas, são bem longas, assim, para poder perguntar tudo, principalmente os primeiros atendimentos, depois o cuidado vai ficando mais pontual. Sim. E uma das perguntas que eu costumo fazer é exatamente quando a gente consegue entrar nesse aspecto da família, quando a gente consegue ver essa liberdade, entrando com cuidado, né? Eu pergunto como é que é o histórico da família, toda família tem as suas dificuldades, naturalmente, né? Toda família tem conflito, né? Independente da classe social, independente de qualquer coisa, a minha tem conflito, a sua tem conflito, sim, todas têm conflito. E aí quando eu pergunto, mas no geral, né, o vínculo com a mãe de vocês é um vínculo de gratidão, né? Deveria ser em sua maioria, mas às vezes o vínculo não é esse, né? A pessoa está ali às vezes por obrigação. E era uma família que estava muito desamparada, porque com uma série de dúvidas e anseios em relação à situação da mãe, e que aí iam em vários médicos diferentes, e quando eu pego a paciente super medicada, com muita coisa, que naquele momento da doença que ela se encontrava não eram pertinentes e estavam muito mais trazendo prejuízo do que trazendo benefício. E a minha intervenção foi só tirar. Eu não tive que passar nenhum remédio. Pelo contrário, eu só falei, eu vou tirar esse por isso, esse por isso, esse por isso. E que a paciente conseguiu voltar a ter uma funcionalidade melhor do que ela tinha. Nada de completamente distinto do que era, não é isso? Sim. Mas que está muito mais interativa, agora está falando, está cantando. A gente sempre tenta trazer a biografia do idoso, né? O que a pessoa sempre gostou de fazer, o que sempre trouxe alegria a ela. Porque não adianta, eu tenho um paciente com Alzheimer, por exemplo, eu vou falar para a família jogar dominó com ele, um exemplo. Mas ele jogava dominó? Não, ele odeia jogo. Então, não é agora que ele vai gostar. Mas ele gostava de música, por exemplo, ele gostava de quê? Né? Gostava de igreja. Aí a gente tenta entrar na biografia, e essa paciente, por exemplo, era uma família super bem estruturada do ponto de vista financeiro, mas que a nossa intervenção foi muito mais orientar em relação a como lidar com a situação, e explicando também as dúvidas sobre o diagnóstico, sobre o que esperar da doença, né, e o que não esperar. Dicas e desprescrição, e a paciente voltou a ter uma funcionalidade muito maior do que tinha, apesar de ainda manter um quadro de uma doença demencial avançada, e a família ficou muito grata, e eu não tive que fazer nada de muito mirabolante. Eles precisavam muito mais de um acolhimento e muito mais de orientação do que intervenções técnicas. Claro que essa retirada de medicação é uma retirada com critério, sim, e pensando sempre em somar, e ali foram decisões técnicas, mas eu entendo que somei com os remédios, mas que somei muito mais no acolhimento e na palavra do que em outra coisa, assim. E porque a gente pega, às vezes, os familiares, né, os filhos, eles se cobram muito. Né, vou fazer o melhor, e cuidar do meu pai, cuidar da minha mãe e tal. Mas as pessoas, no geral, às vezes erram querendo acertar, né? Assim como a criação de um filho. Você faz o melhor pelo filho, mas você naturalmente vai errar, não tem manual, né? Mas se você erra por amor. Então, às vezes, o amparo da família é uma coisa que a gente consegue ver em intervenções pontuais. Eu vou citar um caso de hoje, por exemplo. Hoje eu atendi uma paciente de uma família muito humilde, num bairro muito, muito simples aqui da cidade. Sim. E era uma idosa que morava na zona rural, e há uns 3 anos veio morar aqui. E lá na zona rural era independente, fazia tudo. Arrumava a casa, ela tem, se não me engano, 79 anos, perdão. E ela era independente, fazia tudo, muito autônoma. Veio para cá alguns anos atrás, e a filha que cuida, e a filha foi fazendo tudo para ela, porque está na minha casa, aqui eu cuido, vou fazendo e tal. Resumindo, eu estava diante de uma paciente com quadro de depressão, sem nenhum estímulo cognitivo, sem nenhum estímulo motor. O que a senhora faz no dia a dia? Não, fico vendo televisão e tal, e não faz mais nada.
Tem alguma condição de saúde orgânica, mas a questão é muito mais do ponto de vista mental, psíquico mesmo, né, psicogênico. E o que eu tive que conversar muito com a filha é falar, olha só, você tem que colocar ela para poder funcionar, né? Porque quanto mais você faz por ela, mais ela vem adoecendo, porque ela era totalmente ativa e funcional e agora não está. Mas ela faz... o excesso de cuidado ali, para ela é amor, ela não é obrigada a saber. Mas eu falei, quanto mais sua mãe fizer, eu até costumo dizer assim, a pessoa fala, não, porque mamãe não está mais na idade de fazer isso, mamãe não precisa mais fazer aquilo. Eu falo, gente, é o contrário. Quanto mais mamãe continuar fazendo as coisas, mais mamãe estará entre nós com saúde, né? Agora, fazendo tudo pela pessoa, ela vai perdendo funcionalidade. E aí eu falei, coloca ela, insere ela aqui no seu dia a dia. O que a senhora gostava de fazer? Não, fazer o serviço de casa. Mas a senhora gosta de fazer o serviço de casa ou faz porque é obrigação? Não, eu gosto. Eu gosto de lavar uma louça, de secar, eu sempre fui dona de casa. Eu falei, então ótimo, né? Vamos voltar a lavar uma louça, vamos ajeitar isso, vamos ajeitar aquilo, porque a pessoa, o idoso, o que a gente preza na geriatria é a preservação da autonomia mental e física. Mas não tem nada pior do que você perder a autonomia, e se o idoso ele passa a não fazer nada, ele passa a não se sentir útil. Né? E a sensação de inutilidade ela é nociva. Pior que o idoso fala, o que eu não aguento é quando vem querer mandar na minha vida e fazer tudo para mim, e o idoso está perfeito. Se ele mentalmente ele é capaz, ele tem que tomar as decisões, as escolhas, e muitas vezes no intuito de querer cuidar, as famílias às vezes acabam, não vou chamar de erro, né? Mas acabam indo por um caminho que não é um caminho que vai trazer um envelhecimento saudável. Pelo contrário, vai trazer um envelhecimento inativo e, consequentemente, as doenças que vão vindo como sequência disso, né? Então, aquela notória, quando a gente vê assim, eu vou trabalhar até tanto e vou aposentar e não vou fazer mais nada. Então seria, eu vou trabalhar e quando eu chegar na idade eu vou trabalhar ainda. Perfeito. Eu costumo dizer assim, a vida, ela perde o sentido, você envelhece, você morre socialmente quando você não acha nenhum sentido para poder viver. Sim. A gente sempre tem que ressignificar. Às vezes, com o envelhecimento, você não vai ter a mesma capacidade, às vezes, visual, ou a mesma capacidade física. Então, você tem que se adaptar e ver o que é viável dentro do seu estado de saúde atual, mas continuar tendo planos e continuar tendo lazeres e prazeres e afazeres, porque senão você adoece. Você citou um ponto importante, por exemplo, que é a aposentadoria. Uma das coisas que eu mais vejo no dia a dia, isso não está em livro não, tá? Isso é muito pela prática, é uma coisa que eu vejo muito da prática, que eu costumo dizer que uma das causas importantes de depressão no meu consultório é a aposentadoria. Porque quando a pessoa aposenta e ela tem outros planos, não porque eu vou cuidar do quintal, eu vou trabalhar com alguma coisa, vou trabalhar na igreja, não sei. Quando a pessoa tem outros planos, quando ela consegue achar sentido para poder viver, a aposentadoria é uma bênção, né? Agora, aquela pessoa que só acha na vida sentido para o trabalho que ela exerceu, que era trabalhar, colocar a comida na mesa, criar os meus filhos, muitas vezes ela fica depressiva. Sim. Eu já peguei alguns casos, eu costumo usar uma frase, assim, uma pergunta no final da minha consulta, e que é muito engraçado, assim, as respostas são as mais variadas possíveis, mas eu terminei toda a anamnese, todas as perguntas, então no final... Aí eu chego para a pessoa e falo, o que a senhora acha que eu, como médico, posso te ajudar? O que mais te incomoda? Aí, uma resposta que eu já ouvi muitas vezes, principalmente de quem é do interior, ou de quem foi trabalhador rural, a pessoa fala assim, doutor, a única coisa que eu sinto falta é de trabalhar. Olha que loucura, né? E quando a pessoa fala trabalhar, não necessariamente... temos que entender que isso é o exercício do trabalho ali, mas ele está falando de quê? De utilidade, de ser ativo, de pertencimento social, né? Então, assim, a gente na geriatria, essa paciente que eu atendi hoje, por exemplo, eu fiz intervenções medicamentosas, tive que tirar algumas medicações, tive que entrar com um antidepressivo, mas gastei boa parte do discurso falando, meu remédio sozinho não vai funcionar. Eu preciso que a gente
acha um propósito aqui. O que a senhora gosta? O que dá para poder fazer? Ah, não, ela gosta de varrer aqui a porta, tem umas folhas, ótimo, dá para fazer? Dá, então vamos fazer, vamos. A senhora tem alguma religião? Ah, não, sou evangélica. A senhora vai à igreja? Gosta? Tem ido? Não tem. Vamos voltar para a igreja? Para a senhora, pelo visto, é importante, né? Essa parte, vamos para a igreja, tal. Então, assim, um envelhecimento saudável não tem fórmula mágica. Envelhecer bem não é vitamina, gente. Vitamina é um jeito bom de farmácia ganhar dinheiro. A gente pega muita... Pô, doutor Guilherme, quero falar sobre isso. Você pontuou uma coisa. Só dar uma ênfase assim. Por favor. Senão a gente vai... Por favor, não, mas eu quero que você falando faça um negócio intervenções, assim que, senão eu vou embora aqui. Não, mas está lindo. Eu estou amando você estar aqui, doutor Guilherme. Que bom, agradeço igualmente. Eu quero que você fique bem à vontade. Eu estou falando sobre uma coisa que você me fez lembrar que meus pais sempre trabalharam, a não ser quando teve intervenções por causa da patologia que eles sofreram. Perfeito. Ok? Mas você está me falando sobre trabalho, né? Eu tenho um grande amigo, irmão, que é de Padre Paraíso. Eu quero mandar um abraço para você, viu, Zé Américo? Você tem me ajudado, rapaz, você não tem ideia. Ele tem uma certa falta de mobilidade, não sei de qual da perna, mas anda perfeitamente e tal. Ele tem, não sei se 74, 76 anos. Uhum. Eu conheço muitas pessoas na idade dele, mas mais ativo igual ele, eu ainda não vi. Quando o Zé Américo não está fazendo cachaça, ele está cortando eucalipto, enchendo caminhões e levando para transformar em carvão. Tem lavoura de café. Que beleza. Você está entendendo? Que beleza. Trabalha com gado de corte, faz manutenção nas máquinas dele. Um dia desse, ele me mandando, ele tirando uns caminhões lotados de madeira, atolado na lama. E é ele que estava orientando e fazendo as manobras para tirar ali. Aí falei assim, aí ele falou sobre completamente ativo, né? Completamente, tá dentro de ali. acordo do que o senhor está falando aqui com a Sim. gente, o quão é importante. Nós Sem temos dúvida. uma máquina, né? Às vezes a pessoa, não, fica quietinho o coração, não, esse coração que precisa de determinadas frequências para estar trabalhando. Claro. Que nosso corpo, para ter a novo sistema jovial, nosso sistema circulatório, eles têm que estar em dia. Perfeito. Né? Perfeito. Então, e a sua profissão, assim, doutor Guilherme, é maravilhosa. Entendeu? Eu acho uma área de nobreza também. E é uma área de muita empatia, sabe? Eu falo muito sobre isso, assim, porque as pessoas até estranham um pouco quando eu chego no meu consultório ou quando eu vou em casa e que se deparam com um médico teoricamente jovem, né? Eu tenho 34 anos, porque sempre esperam um médico velho, acham mais velho assim, né? Com a idade, nossa, mas o senhor é médico de idoso, o senhor é tão novo. Eu falei, pois é, mas não necessariamente para cuidar de idoso tem que ser mais, que vai cuidar do tem que ser mais velho, não. Eu estou olhando, né, para a terceira idade e tal, tenho um respeito muito grande com isso e, no geral, muitas pessoas não têm paciência, não têm respeito, ou por um déficit auditivo que a pessoa tem, ou por um déficit visual, ou por um déficit cognitivo, ou por um déficit motor. E eu falo, gente, o respeito com o idoso, a empatia, principalmente o respeito, ele deveria ser básico. Por quê? Porque se a gente tiver a oportunidade de envelhecer, amanhã é a gente. A gente que vai chegar lá. E quando você estiver mais velho, é porque parece algo tão distante, né? E quando você estiver mais velho, você vai querer ser respeitado. Quando eu comecei a minha residência no Rio, eu tinha um professor, chamava Daniel, lá na aeronáutica, que ele me perguntou assim, ele fez um exercício de reflexão comigo e com os meus colegas, né, que estavam na geriatria. Falou, aonde que você espera que você esteja aos 80 anos? Aonde você vai querer estar? Ele perguntou. Aí todo mundo deu uma resposta bonita, parecia assim, todo mundo tinha uma resposta bonita para poder dar. Aí eu falei, nossa, eu vou estar com a minha esposa, com meus cachorros, eu gosto muito de cachorro, escutando música, eu gosto muito de música, quem sabe com meus netos ali, né, e cuidando das minhas coisas. Cada um tinha um envelhecimento desse pensamento. Claro, espero que a gente consiga
ter a oportunidade de envelhecer e, se possível, com saúde, né? Vamos tentar plantar o possível para poder colher essa saúde, né? Mas se você pergunta para uma pessoa que hoje ela é doente, que ela tem um Alzheimer, que ela tem qualquer problema de saúde, que tenha lá seus 70, 80, 90 anos, se você fizer essa mesma pergunta para ela quando ela tinha 34, 35, aonde ela esperava estar com 80 para aquelas que estão doentes, elas não imaginavam que estariam como estão. Só que aonde eu quero chegar com isso? Quem garante que aos meus 70, 80 anos eu não possa ser esse cara? Eu posso até plantar um caminho de buscar saúde, atividade física, boa alimentação, boa qualidade de sono, e a tendência é que eu envelheça bem, se eu conseguir seguir todas essas coisas, né? Mas a doença não escolhe hora para poder acontecer. Ninguém está preparado para adoecer. É muito comum a pessoa falar, não, mas papai não tinha nada. E do nada é do nada mesmo, gente. Tem alguns casos que ninguém tem hora para isso. A doença nunca é bem-vinda, né? Então, eu estou trazendo essa reflexão para que as pessoas tenham um pouco mais de respeito, porque o mundo dá volta. Você não sabe o dia de amanhã. Faz o possível para poder respeitar, tratar bem. Não faça nada que você não quer que façam com você, porque amanhã pode ser você não sabe. Não julgar o livro pela capa. Exatamente, né? Porque... e a terceira idade, o idoso, às vezes a pessoa fala, mas o idoso conversa demais, ele fala muito, é muito tempo e tal, tanto que as consultas são longas. O que o idoso mais quer, isso não é o idoso, é o ser humano, é atenção. Quando eu digo atenção, é uma atenção verdadeira, é uma atenção de respeito. Você não quer atenção? Você não é mais jovem? Eu não quero atenção? O idoso também quer. E aí ele é mais, às vezes, isolado socialmente, ele tem menos socialização, quer dizer, ele não trabalha numa empresa, ele não é, às vezes, tão ativo, mas na saúde, o envelhecimento saudável, ele envolve ser ativo fisicamente, ser ativo mentalmente e ser ativo socialmente. A família me procura, um caso clássico de acontecer, não, o papai está perdendo muito peso. Um exemplo, o idoso mora sozinho, está perdendo muito peso. Está perdendo peso, aí eu olhei aqui os remédios, não achei nenhuma doença. Mas como é que é o dia a dia? Ele come aonde? Não, uma senhora, não, ele cozinha só para ele. Ele faz a comida dele ali e come ali sozinho. Eu falei, então ele faz a comida só para ele, não tem mais ninguém na mesa, né? Comer é um ato social, gente. Vamos comer na mesa, né? Vamos tomar um café, vamos almoçar, vamos jantar. Então, muitas vezes, a gente vê um idoso, por exemplo, perder peso por uma questão de falta de socialização no comer, né? Uma coisa é eu cozinhar para mim, outra coisa é cozinhar para mim, para meus filhos, para minha esposa, para o que quer que seja. E às vezes o que falta para o idoso envelhecer bem é essa parte de empatia, de socialização. É claro, todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem as suas dificuldades, só que a gente tem que ter esse olhar mais humano, exatamente porque um dia a gente vai chegar lá e a gente vai ficar tão vulnerável quanto o outro. Eu estou passando pelo extremo da vida, né? Eu acabei de ser pai recentemente, meu primeiro filho, tem 40 dias, uma bênção, uma dádiva, e eu vi um vídeo na internet que um idoso, um senhor com muito dinheiro, uma carreira de sucesso e tal, que ele falou que nunca preocupou exatamente com o dinheiro ou com a riqueza, que ele preocupou, assim, seja sempre um bom pai, faça o melhor pelos seus filhos, seja presente para que quando você esteja mais velho, nos finais de semana e nos feriados, eles queiram estar com você. E é uma verdade, né? Tanto do que a gente planta, o que a gente colhe e desse ciclo da vida, né? E eu, por trabalhar com idoso, eu olho hoje para a minha dinâmica familiar, para o meu filho, com um olhar que é impossível não imaginar lá na frente. A gente tem um filho, provavelmente teremos outro em algum momento, e é uma coisa que num primeiro momento talvez eu pensaria, vou ter um filho só e tal. Hoje em dia eu penso além por vários motivos. Eu penso, eu tenho que ter mais de um filho. Poxa, e quando eu ficar mais velho, como é que vai ser? No dia a dia, por exemplo, eu vejo isso com algumas famílias. Às vezes tem um filho só,
E não que as pessoas tenham que ter mais filhos ou menos por causa disso, tá, gente? Cada um sabe o que faz. Estou só trazendo um pouco da minha vivência no dia a dia para poder trazer um pouco da questão da importância do ambiente familiar na saúde do idoso, que é onde eu trabalho. Aí você às vezes vê um filho que ele é estruturado financeiramente, mas ele é só um. Sim. E aí ele mora longe, ou ele está sobrecarregado mentalmente ou fisicamente, porque ele é só um, e a sobrecarga ela é humana, não é nenhuma falta, nenhuma negligência muitas vezes. Então, às vezes, ambiente com mais filhos, às vezes complica, porque às vezes são mais conflituosos, sim, mas também você divide mais o fardo. Eu recebi uma paciente no começo dessa semana, que o pai teve um AVC, um derrame, e desenvolveu uma demência vascular, que é aquela demência logo abrupta ali após um processo de isquemia cerebral, e que o pai se tornou semi-dependente. Ela tem muito amor pelo pai, muita gratidão, cuida muito bem, mas está esgotada, porque tem os filhos, tem o trabalho, tem o pai. Aí a senhora tem irmãos? Tenho 2 irmãos. Cadê os irmãos? Então, quando eu procuro, se esquiva, porque não sei o quê, cada um tem as suas dificuldades, né? E não vou entrar no âmbito do julgamento, sim, jamais, quem sou eu. Mas eu falei, vamos ter que fazer uma reunião familiar. Sim. Temos que fazer uma consulta de preferência com os seus irmãos, se eles moram aqui, porque eu preciso que eles, de alguma maneira, participem do cuidado. Porque a sobrecarga do cuidador, por exemplo, a gente na geriatria trata isso quase como uma entidade. O índice de Alzheimer e de depressão em quem é cuidador de um paciente demenciado é altíssimo. Né? Isso que eu quero também falar. Quem numa família, eu não sei qual é o percentual, não sei se tem como pesquisar sobre isso aí, sobre o idoso na família, que volta, que acontece? Os filhos casarem, tal, aí fica fazendo aquele rodízio com o pai ou com a mãe. Eu não sei qual é o percentual desse idoso, entendeu? Com fragilidade, com alta dependência da família. E nós vemos assim, tipo assim, já não aguento mais, cara, é um fardo muito pesado. Minha mãe fala demais, meu pai fala demais. Olha, pra você ter ideia, toda hora faz xixi, toda hora tem que trocar fralda geriátrica. É assim mesmo, meu irmão. Eu falo com a pessoa, sim, né? Olha o que ele fez com você durante anos, quando você nasceu. Exato. Nós repetimos muitos como se fala, os paradigmas, parece que, como o filósofo fala, né, nós somos muito previsíveis. Então, a doença em si, ela começa aqui, né? Sem dúvida. Porque uma pessoa... A coisa da mente sã, corpo são é completamente real, né? Isso é... O que o senhor fala para essa família? Que essa família, tipo assim, né, que ainda não entendeu o local, o filho ainda não entendeu a posição dentro do sistema familiar ali. Ele viu que o pai voltou para casa por causa de necessidade, ou a mãe, mas ainda existem os conflitos. Como o senhor lidar com isso? E qual é a fala que o senhor fala para essa família dos cuidadores? Que bom que o senhor falou. Que também eu quero atenuar logo em seguida a sua fala sobre como cuidar do cuidador. Sim. É um grande desafio, e por isso que torna a geriatria uma área tão complexa, porque a gente já está aqui transpassando a questão da saúde do idoso no sentido médico, técnico, né? Se o remédio faz bem ou faz mal, né? E entrando num âmbito do contexto social, da dinâmica familiar. Cada família é uma família. O médico geriatra, ele tem que ter uma flexibilidade e um diálogo muito aberto, muito grande, muita compreensão, até porque o nosso papel tem que ser de estender a mão e não de apontar o dedo, né? O cuidado de quando envolve, né, um idoso com perda da autonomia, o cuidado é pesado, né? O cuidado demanda muito de diversos aspectos. Isso não é nenhuma vergonha, isso é do ser humano. Mas o nosso trabalho é sempre tentar conscientizar, né, da importância da divisão dentro da dinâmica familiar, da atenção
com o idoso, da saúde do cuidador, porque muitas vezes, quando você está diante de um idoso que ele tem um quadro de dependência, a saúde, às vezes, de quem está cuidando, ela acaba ficando em segundo plano. Vou até trazendo um exemplo, assim, às vezes eu tenho famílias que trazem um casal, né? Às vezes vem um casal para poder consultar. Vem, vou trazer meu pai e minha mãe, né? E aí traz o casal, que às vezes os dois têm uma diferença muito grande em relação à saúde, às vezes um envelheceu muito bem, o outro não envelheceu tão bem, é mais dependente. E aí quando vai fazer a consulta, não, a gente consulta os dois, né, que já fica mais fácil. Remédio para um e para o outro? Não, assim, fala que fica mais fácil, não estou nem dizendo da pessoa, teoricamente, arcar com uma ou duas consultas, não é nem nesse ponto, é no ponto logístico. Não, já está os dois, eu falo, não, olha só, vou te pedir um favor. A consulta com a geriatria é muito demorada, minha consulta normalmente demora 1 hora, 1h30, e vai entrar com um primeiro, eu vou consultar perguntar tudo, entender tudo, ouvir dele, e terminou, ele sai e entra com o outro. Porque senão aquele que é mais debilitado ou que é mais doente vira o foco da atenção e aquela outra pessoa fica em segundo plano, e às vezes aquela pessoa que está em segundo plano é a mais, teoricamente, mais saudável ou robusta, mas em paralelo ela tem as questões dela também que a gente tem que dar a mesma atenção, só é uma atenção diferente. Então o nosso trabalho é um trabalho de conscientização, de conciliação familiar. É claro que nem sempre a gente consegue os melhores resultados possíveis, tem algumas situações que fogem do nosso alcance, né? A gente tem boa intenção, a gente tem conhecimento técnico, a gente tem empatia, a gente tem diálogo, mas a gente não caminha pelo outro, né? Doutor Guilherme, já aconteceu do acompanhante falar, que ele está fazendo isso, e o paciente falar assim, parece que eu não estou aqui? Já. Você me perguntou alguma coisa, como eu estou me sentindo? Já. As pessoas sempre tendem a olhar muito mais para si, né, do que pelo outro. E quando a gente pega uma situação do idoso mais dependente, isso acontece, assim, sabe? E a gente tenta ter muito cuidado, como a consulta quase sempre ela é com algum acompanhante, né? Exceto nos casos dos pacientes mais saudáveis, que aí não tem nem porquê. Né? Eles têm autonomia, sim, não tem porquê. Mas eu até costumo dizer isso quando eu vejo ou que o acompanhante está fazendo intervenções demais no meu diálogo com o paciente, ou até o contrário, né? O acompanhante nunca consegue falar, porque só o paciente que fala, apesar que o paciente é o foco. Eu sempre costumo dizer assim, no comecinho eu já entro com essa negociação. Eu falo, vai ter coisas que eu vou perguntar diretamente para a senhora, se for uma paciente, né? E vai ter algumas coisas que eu também vou querer ouvir a opinião da sua filha ou do seu filho, só para poder te conhecer por inteiro, porque tem algumas coisas que a gente consegue enxergar, ter uma visão mais sobre si, tem algumas coisas que a visão do outro... Ouvir a senhora e ouvir você vai me ajudar a mapear melhor aqui qual que é a situação, porque às vezes uma anamnese ou tirar uma informação de uma pessoa nem sempre é simples. Eu tenho algumas parcerias com alguns municípios menores, né, do que Valadares, de menos de 10 mil habitantes, que eu atendo como geriatra mensalmente, quinzenalmente. E muitas vezes eu estou lidando com pacientes analfabetos, sim, pacientes muito simples, ou com uma dicção muito ruim, que às vezes você conseguir tirar a informação é um desafio, porque a gente como médico tem que tentar falar o mais possível, o mais simples possível, o linguajar do paciente, né? O médico não pode ser técnico demais, tem que ser técnico quando é necessário ser técnico, sim, mas tem que saber trazer uma comunicação mais próxima do paciente para conseguir tirar dele a informação que eu preciso. Nesse sentido, aí o fato de eu ter trabalhado nos meus 4 primeiros anos profissionais em municípios de interior me ajudou demais, sim, porque tirar uma informação de um advogado, de um cara estudado, é muito simples, né? Eu posso ser mais objetivo. O senhor sente
no estômago, como é que é a dor? Se você sente uma dor em aperto, é uma dor enfincada, é uma dor em... Na boca do estômago? É uma dor em queimação. Se for uma pessoa mais estudada, né, ou com a reserva cognitiva melhor, ele responde com exatidão. E às vezes um paciente do interior, por exemplo, alguém muito simples, fala palavras que você nem conhece. E chega, não, porque eu sinto, porque fogueia e tal. Ah, tá. Então é tipo um fogo, queima, tá. E aí você vai pegando. Então, assim, a nossa área tem que ter muita comunicação, né, para você conseguir tirar a informação, mas trazendo para o âmbito do que você falou. Às vezes o cuidador se colocar muito na frente do paciente, isso acontece. Eu tenho até um caso curioso para poder finalizar sobre esse ponto. O meu paciente com a idade mais avançada, ele tem 108 anos. Olha. 108 anos. E ele é autônomo, ele é independente do ponto de vista das atividades básicas do dia a dia. Então, ele toma banho sozinho, come sozinho, se veste sozinho, ele ainda anda, enfim. 108 anos. 108 anos. É em Engenheiro Caldas, seu Fernando. Lá, cidadezinha menor. Terra lá dos meus pais lá. Ó, que beleza. E ele, depois ele riu comigo, ele veio numa primeira consulta e ele tem um déficit auditivo muito significativo. E na consulta eu acabei focando muito nos acompanhantes, porque entendi que a comunicação com ele ia ser muito difícil pelo meu tempo de consulta e eu precisava ser um pouco mais objetivo, que era o meu primeiro contato, eu precisava entender um pouco do histórico de saúde e tal. Mas depois comuniquei com a família, falei, eu conversei com ele naturalmente, mas eu acabei focando um pouco mais na família do que nele naquele primeiro momento. Talvez por uma questão de facilidade de comunicação. Ele não usa aparelho auditivo, estava difícil a comunicação. E combinei com a família, falei, quando ele veio para mim, falei, vocês não vão trazer ele aqui mais não. A próxima vez que precisar, eu vou lá, me procura, porque eu faço questão de ir, porque esse cara para mim é uma honra. Cuidar de um cara de 108 anos. E aí, ele é um dos poucos pacientes domiciliares que eu atendo, que fora de Valadares, aí eu já fui lá atendê-lo. E aí, quando tive uma segunda oportunidade, foi outra consulta. Porque aí sentou só eu e ele. Sim. Assim, a família perto, mas aí eu tive mais tempo, fui com oportunidade maior, eu já conhecia um pouco, já tinha conseguido apagar um incêndio de coisas mais urgentes nessa primeira consulta. Então eu tive mais... E a gente, como geriatra, é o acompanhamento até o resto da vida. Sim. Então, assim, a gente não tem pressa. Assim como o pediatra pega uma criança e vai até a adolescência, o geriatra, se ele começa a acompanhar a partir dos 60 anos, por exemplo, teoricamente a gente vai até a pessoa falecer. Então é um acompanhamento de anos, né? Então eu costumo dizer, eu não preciso querer resolver tudo numa consulta só. É impossível. Vamos resolver o que está mais urgente e a cada vez a gente vai resolvendo um novo problema ou melhorando uma situação. E aí a segunda consulta foi interessantíssima, porque aí eu pude ouvi-lo muito mais, vi que ele tinha muito mais lucidez e poder de comunicação do que a leitura que eu tinha feito num primeiro contato. Foi até um aprendizado. Eu falei, Sr. Fernando, só me desculpa, eu devia ter conversado com o senhor mais, agora que eu estou te ouvindo melhor, aí mudou a consulta, porque aí eu consegui ouvir ele muito melhor, e aí fala ali de uma vivência que eu tive, que às vezes o erro ali foi um pouco mais meu, não nem tanto um erro, foi muito mais uma questão logística, porque ele sem aparelho no consultório, aquela coisa um pouco mais difícil, mas aí a questão do atendimento domiciliar, humanizado. Em casa, ele sentiu em casa. Outra coisa, a gente almoçou junto. E a alegria do meu médico vir me visitar. Aí é ótimo, é ótimo. Né? Ótimo. E isso, como médico também, funciona como pelo menos para mim, que tenho muita paixão pelo que eu faço, assim, funciona como uma injeção de ânimo. Sim. Retratar uma pessoa início, né, de uma idade avançada e história para contar e ouvir aquilo, para mim é uma benção. Para mim é uma benção. Doutor Guilherme, e para esse cuidador impaciente que achou que é uma pirraça, por exemplo, começou os sinais de demências, né? Uhum. Uma fala repetitiva, um pedido constantemente, uma história que sempre condiz no passado, ou alguma questão de encostar nas coisas, quebrar, aquela Sim. questão de não ter a mesma... Está envelhecendo, né? Sim. E as questões ficam mais difíceis, mais Sim. pesado andar, deixando uma tênue. Teve uma senhora que ela tinha 98 anos e faleceu. Ela chegou a despedir do neto dela, né? E ela sempre falou assim,
tinha acontecido algo com ele, e essa pessoa a gente ama muito, muito mesmo, tá? E ele falou assim, ó, para isso aí a gente dá um jeitinho. A gente dá um jeitinho. Mas eu não quero dar jeitinho mais em mim, mais não, já tá bom. Tem pessoas que é muito consciente, né, doutor Guilherme? Tem. Sabe da situação. Tem ser humano que tem muita sabedoria, mas tem idosos que têm muita sabedoria. Eu vou até trazer um exemplo prático disso, uma coisa que aconteceu há pouco tempo, assim. É comum, às vezes, a gente como lida com o envelhecimento, a gente lida muito com morte, né? Porque Sim, a gente trata doenças terminais, às vezes, né? Cuidados paliativos. E a gente estuda muito sobre o processo de luto. O que é o processo de luto, né? Como é lidar com isso, né? Lidar com as famílias, lidar com as perdas. Porque a gente tem que ter muito diálogo com as famílias, né? E às vezes é comum, por exemplo, tem algum falecimento na família. Sei lá, alguém estava doente, um filho, um sobrinho do idoso ou da idosa, e a pessoa, não vamos contar, ou né, vamos dar um remédio para poder contar, como se teoricamente aquele idoso fosse... Estou falando de uma pessoa com autonomia, tá? Cognição Sim. perfeita, né? Como se aquela pessoa fosse, em tese, mais frágil emocionalmente, ou não estivesse preparada para poder ouvir uma notícia de que alguém que ela gosta ou que ela ama morreu, né? E eu falo, gente, é o contrário. O idoso ele tem muito mais vivência do que a gente que é mais novo. Sim. Ele já teve muito mais perda do que a gente. Provavelmente ele já viu muito mais gente falecer. E ele muitas vezes tem muito mais sabedoria para poder lidar com algumas coisas. É claro que nada é regra. Mas eu falo, é o contrário. Você não tem que poupá-lo disso, porque isso não é poupar. Você tem que ser transparente. As pessoas merecem a verdade. Por mais que a verdade às vezes seja dura, né? Se não, o processo de luta ele torna um caminho o contrário. Eu tenho eu falei que ia trazer para um caso pontual. Eu tenho uma família que me procurou de uma paciente que eu atendi, sei lá, 1 ano atrás, de 80 e pouco, 87 eu acho, completamente saudável, toma nada, independente, envelhecimento ativo, e que ela perdeu um filho que parece que já vinha num processo de adoecimento, era um filho alcoólatra e morreu por consequências disso. E a família me procurou para que eu fizesse um atendimento domiciliar, para que na hora que eles fossem contar para a idosa que o filho faleceu, para que eu como médico estivesse ali presente, caso ela passasse mal ou algo nesse sentido. Naturalmente entendi qual que foi a intenção da família, e às vezes acontece realmente, a pessoa às vezes diante de uma notícia muito negativa, né, independente de ser um falecimento ou não, a pessoa passa mal, né, ou ter um infarto, alguma coisa assim, quase sempre em quem já tem algum processo de doença prévio, né? Dificilmente isso acontece em alguém que já é mais saudável, não que isso não possa acontecer. E essa idosa não tem nada, teoricamente. E aí, o senhor está presente e tal, porque a gente não sabe como é que a gente conta. Aí eu conversei, eu não podia fazer o atendimento por uma questão de agenda, mas eu falei, vocês têm que... Aí dei algumas dicas, existem técnicas para como dar notícias difíceis. Porque na medicina a gente trabalha com isso, dá um diagnóstico duro, ou uma notícia de falecimento. É claro que isso envolve muito mais comunicação humana, empatia e habilidade social do que estudo, mas tem técnica para as coisas. Eu falei, fala de tal forma, mas não poupa ela, não. Não poupa ela assim, não tem que aumentar nada, nem tem que falar real, como é que foi a situação, trabalha isso. Claro, se porventura ela não ficar bem ou sentir alguma coisa de tal e tal forma, naturalmente procura um hospital se chegar nesse ponto, mas fale o que tem que ser falado. Proteção, né? Fale o que tem que ser falado, por quê? Porque ele é idoso, mas ele não é um coitadinho. O idoso, ninguém gosta desse olhar de pena, né? Então assim, é duro, mas se você poupar ou você florear as coisas é muito pior. Você vai desencadear um processo, às vezes, de luto que ele não é desenvolvido no caminho
que teoricamente ele deve percorrer, e aí a chance disso lá na frente se tornar uma doença de ordem mental, por exemplo, existe, né? Então, aonde eu quero chegar é trate o idoso como um adulto, né? Assim como que ele é, assim que ele é, né? Claro, tem situações, Sim, situações, bom senso. Mas no geral é a história do para de tratar como se fosse uma criança. Não é uma criança, pelo contrário, ele tem mais vivência do que a gente. Às vezes, por exemplo, quando a gente às vezes dá uma notícia de um diagnóstico difícil para um paciente idoso, às vezes a família, não, doutor, não conta, e, né, nossa, não pode saber, não quero que fale. Você não. Aí às vezes a gente fala, você não quer que fale, mas ele tem o direito de saber, ué. É direito dele, eu como médico tenho o dever de contar, a não ser que a pessoa não queira saber. Tem gente que não, doutor, não quero saber muita coisa, vai tocando por aí, claro. Mas o senhor tem dúvidas em relação ao que está acontecendo? O senhor deseja saber o que está acontecendo? E quase sempre, quando às vezes o idoso está num diagnóstico difícil, num processo de adoecimento, quando a gente conta, às vezes ele ouve que já sabia assim, que vinha uma situação muito complicada. Por quê? Porque o idoso ele não é bobo, ele tem vivência. Não estou no hospital aqui há 30 dias, toda hora vem um tanto de médico aqui, tem um livro que conta essa história, toda hora vem um tanto de médico aqui na beira da minha cabeceira, né? Conversa, vai embora. Aí faz exames, aí ele sabe que está rolando uma situação às vezes delicada, e às vezes quando o diagnóstico já está rolando, a gente vai contar, ou então às vezes o idoso fala, o doutor, a família não quer que conta, isso é incrível assim, a família não conta para o meu pai que ele está com isso, porque ele não vai aguentar e tal, e às vezes acontece o contrário, o idoso chega para a gente, fala que já sabe do que está acontecendo, e fala, não, aqui, mas nem comenta com eles, não, porque senão eles vão preocupar comigo, entendeu? Quando na verdade ele está totalmente por dentro. Né? O meu tio, o nome dele é Totti, já faleceu também. Ele estava assim, bem debilitado, né, já acamado, e estava bem quietinho, bem prostrado mesmo. E foi uma coisa assim, quando meu pai faleceu, isso instantâneo. Na casa dele, ele levantou, chegou para a esposa dele e falou assim, o Jaime partiu, né? Isso foi forte, rapaz. Sem ter contado para ele. Sem ter contato nenhum. Então, a gente vê assim sobre campo mórfico, não sei se você não, mas sabe, isso sobre a ligação total dentro do sistema familiar. Claro. Isso é muito forte. Muito. Doutor Guilherme, estou amando esse papo aqui. Como eu falei que eu ia voltar lá, tá à vontade? Total, que isso. Até demais, inclusive, se eu estiver falando muito, por favor. Os meninos ali, ó, tiver pergunta, maravilha. Que eu e o Matheus, nós somos idosos daqui, né, Matheus? Que nada, mas eu, como bom mineiro, conto casos demais, então, por favor, se eu estiver exagerando, me corte assim aí, senão a gente não conversa. Desse negócio, desse caos. Show de bola. Eu vou falar uma coisa aqui, que automedicação e esse tanto de suplementação sem pé, sem cabeça. Perfeito. Vendendo PDF de receitas mirabolantes para fortalecer o cálcio, que não sei o que tem que fazer essa coisa. Como lidar com essa situação? As pessoas chegam lá, por exemplo, já tem os seus medicamentos que eles já estão tomando, aí quando você vira aqui, aqueles outros. Perfeito. Eu acho a pergunta super oportuna, até para a gente fazer um pouco de um trabalho de conscientização, assim, né? Até olhar para lá, de conscientizar a população, né? Esse meu querido. Vamos conscientizar. Essa questão da automedicação, por exemplo, o que acontece? A saúde do idoso, a fisiologia do corpo do idoso, do envelhecimento, é completamente distinta da fisiologia de um adulto jovem ou de uma criança. Então, por exemplo, a automedicação, ela por si só ela está errada e ela é perigosa. E a automedicação na terceira idade, ela é um grande problema, porque a gente está falando de uma população que é muito mais vulnerável aos efeitos colaterais das medicações e também muito mais vulnerável ao que a gente chama de interação medicamentosa, né? Interação medicamentosa é quando um remédio que você toma interfere no efeito do outro, às vezes ou potencializando o efeito colateral que aquele remédio tem, ou às vezes potencializando o efeito daquele remédio. Então, se aquele remédio era para poder abaixar a pressão esse tanto,
somado a outro remédio, talvez ele abaixe mais do que deveria ou menos. Então, assim, a automedicação por si só ela é um erro. E a automedicação na terceira idade, ela é zona de perigo total, porque remédios que às vezes na idade mais jovem eles meio que são ali quase que inofensivos, na terceira idade eles podem ser o estupim da bomba, como eu já vi muitas vezes. Isso é muito comum. Falando da parte de suplementação... A ponto de chegar de óbito. Sim. Falando trazendo de maneira mais objetiva uma medicação mais clássica, digo não o nome comercial, a classe medicamentosa, anti-inflamatórios, por exemplo, né? Que as pessoas tomam muito para dor. Sim. Não, eu tomo um ibuprofeno, eu tomo um diclofenaco. O anti-inflamatório pode ser prescrito na terceira idade? Pode, ele não é proibido. Em algumas situações pontuais, a gente lança mão. Mas a gente lança mão pouquíssimas vezes, muito menos do que as pessoas acabam se automedicando, achando que é só um remédio para dor, e não é incomum a gente pegar, por exemplo, um paciente que tomou anti-inflamatório por conta própria, por causa de uma dor na coluna, e desenvolveu uma úlcera no estômago que gerou um sangramento, que gerou uma hemorragia, que gerou uma internação, que foi para UTI, e aí virou uma bola de neve. Aí esse idoso já era mais velho, idade avançada, mais frágil, aí voltou de uma UTI, já voltou para casa, já não deu conta de ter a mesma mobilidade que tinha, aí esse cara perdeu mobilidade, aí passou a perder a autonomia, e você vai. Então, assim, a automedicação certamente não é indicado, principalmente nessa faixa etária. A questão de suplementação é uma crença popular entender que idoso precisa de vitamina. Não, essa vitamina é muito boa, você vai na farmácia, o que mais tem ali, toma esse cálcio, a amostra são as vitaminas. A questão de vitamina... As vitaminas elas são adquiridas através da alimentação, gente. Sim. Uma boa alimentação, uma vitamina D, exposição à luz solar. As vitaminas a gente às vezes dosa. São exames. Eu estou suspeitando de uma deficiência de vitamina B12, um exemplo. A gente faz uma dosagem. A vitamina está abaixo do que deveria com a dieta. Opa, vamos suplementar e prescrever uma vitamina. Mas na grande maioria dos casos, se a pessoa tem uma boa alimentação, não é necessário vitamina, não é necessário. E a pessoa fala, não, doutor, mas vitamina não faz mal. Vitamina é remédio, gente. O que acontece é o seguinte, uma coisa é você tomar só uma vitamina isolada. Mas eu estou falando de um cara que toma 3 remédios de pressão, 2 remédios para diabetes, 1 remédio para tireoide e toma vitamina. Aquilo ali é um compêndio. E aquilo, um remédio vai interferindo no outro e a vitamina também é metabolizada pelo corpo. Então, assim... A diferença do remédio e do veneno é a dose. Perfeito. Trazendo um insight sobre envelhecimento saudável, uma boa alimentação. Uma alimentação balanceada. Uma coisa que às vezes a gente precisa no dia a dia é suplementar, que é diferente de exatamente, às vezes, a questão de vitamina, porque muitas vezes uma questão grande no envelhecimento é que o consumo de proteína do idoso ele tende a ser abaixo do que ele precisa, porque às vezes o idoso não tem a dentição adequada, tem algum problema de deglutição, ou usa dentadura, ou às vezes, como eu vejo muito no interior, às vezes é dentro, não tem dentadura, não tem nada. E aí a proteína, as fontes mais habituais, normalmente carnes em geral, né? Peixes, ovos, e aí ele não come carne, porque o dente não consegue mastigar, o apetite vai mudando também com o envelhecimento, as papilas gustativas vão perdendo a mesma capacidade de degustação e muitas vezes a gente suplementa, claro que de preferência com um acompanhamento de um nutricionista, né? Mas suplementa às vezes uma proteína para um idoso que ele não consegue alcançar aquilo que ele precisa porque ele tem alguma dificuldade na questão da deglutição e dentro do envelhecimento uma das coisas que acontece é a diminuição da massa muscular. A partir dos 50 anos, a massa muscular, a partir dos 30 anos, ela já começa a diminuir, depois dos 50 muito mais, depois dos 70 muito mais, e aí essa diminuição na massa muscular é o que vai gerar a falta de força, a consequente falta de equilíbrio, e aí a queda, o trauma de crânio ou a fratura de fêmur. Então, assim, a parte de alimentação é uma coisa que a gente presta muita atenção, a parte de suplementação, quando indicado, porque às vezes não tem indicação, e a parte de vitamina quando indicado. Mas o que a gente mais vê é as pessoas tomarem vitaminas por conta própria. Não, porque meu filho mora nos Estados Unidos, isso é clássico. E me manda o pote disso aqui, o pote daquilo, aí eu tomo. Porque dizem que é muito bom. Sim. Bom para quem? Né? Para algumas pessoas, realmente é adequado. Mas muitas vezes não é o que a gente vê.
Teve casos, né, de chegarem muitos encomendas de aspirina, você lembra? A pessoa tinha um pote de aspirina assim, achando que aquilo ali é bala, né? Nem que se fosse bala não poderia estar comendo daquela forma. Pois é. Esse paciente seu que está sendo automedicado, quando você tira essa medicação, toda essa suplementação você recomenda com análise clínica para saber como que está os seus níveis glicêmicos e tal? Sempre. Você passar algum tipo de vitamina, de reposição nesse sentido, sem fazer uma dosagem prévia, é um erro técnico, porque eu só tenho que repor aquilo que está deficitário. Para eu saber aquilo que está deficitário, eu tenho que ter alguma maneira objetiva de medir aquilo, né? Então, assim, a gente vê muita falsas promessas mesmo, né? Sim. De vitamina, de remédio que faz isso, que faz aquilo, quando na verdade o envelhecimento saudável ele é um pilar que ele não tem fórmula mágica e não tem nenhum grande segredo. Ser ativo fisicamente, ser ativo mentalmente, ser ativo socialmente. Boa alimentação, bom sono. Uma pergunta aqui. Você já cantou para o seu paciente? Já, pior que já. A gente está aqui falando muito de medicina, né? Mas a gente já se conhece previamente. Você também trabalha com música, eu também trabalho com Sim. música. Dentro da geriatria, dentro da medicina, a gente tem a musicoterapia, diga-se de passagem, que é uma área interessantíssima para estímulo cognitivo, por exemplo, de paciente demenciado, é ótimo. Eu tenho um colega de banda, inclusive, Valderrama, até mandar um abraço para ele aqui, que estuda musicoterapia. Então, assim, mas eu já tive a oportunidade, sim. Um dado interessante é que quando você tem um processo de demência, de Alzheimer, a última memória perdida é a memória musical. Então isso é fantástico. Você, Vou dar um presente para você. Olha aí. Você vai ver que coisa mais linda. Quero isso aí, um presente para você guardar de recordação e passar para os seus melhores amigos e amigas. Senhoras e senhores, com vocês agora, Dr. Guilherme, canta pra gente. Beleza, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, licença. Fica à vontade. Eu falo que é presente porque é presente mesmo. Ele antes estava passando alguma música aqui. Ouve aí. Vamos lá, então. Bom, aqui estou até num traje mais formal, né? As pessoas que me conhecem em Valadares talvez me conhecem mais pelo trabalho com a música do que o trabalho com a medicina. Comecei a atuar aqui há pouco tempo, mas a música segue em paralelo, que é uma grande paixão. Eu vou tocar uma música que eu fiz para minha mãe, até falando, né, do envelhecimento e dessa relação familiar. Eu fiz essa música para minha mãe quando eu estava na faculdade, mais ou menos no meu 2º ano, num momento ali de fragilidade emocional, falando um pouco sobre essa relação mãe e filho. Se chama Samba da Mãe. Espero que vocês gostem. Ô mãe, me diz o que é que eu vou fazer se algum dia a febre arder. Não sei o que eu devo tomar. Ô mãe, como refoga o arroz? Tempero antes ou depois? Quem vai fazer o meu jantar? Mas hoje eu rezo pedindo um pouco de carinho. Aqui eu vivo tão sozinho, não tem ninguém pra me mimar. E os seus conselhos mandando eu ter algum juízo, pra beber pouco e chegar cedo, pra não ter filhos sem casar. Vou reclamar. Eu quero a vida que eu levava, comida boa, roupa lavada, café na mesa, pão de queijo, pastelzinho com guaraná. Ô mãe, quem vai fazer a minha cama? Quem vai lavar o meu pijama?
vai sambar quando eu tocar? Ô mãe, quem vai dizer que eu tô bonita? Quem vai comprar roupa comigo? Quem vai falar que eu sou melhor? Mas hoje eu rezo, pedindo um pouco de carinho. Aqui eu vivo tão sozinho, não tem ninguém pra me mimar. E os seus conselhos mandando eu ter algum juízo, pra beber pouco e chegar cedo, pra não ter filho sem formar. Vou reclamar, quero a vida que eu levava, comida boa, roupa lavada, muita muqueca, feijoada, pastelzinho com guaraná. Ô mãe. Ah, maravilha. Obrigado. Sensacional. Obrigado. Aqui. Falar de mãe é tão bom, né? Ah, sem dúvida. Um abraço pra minha mãe, te amo demais. Olha, dá valor quem tem. Porque como você já viu várias mães partindo, Sem dúvida. né? E o ninho fica assim, voltando pro ninho e vendo que a matriarca não está, é uma situação assim. E graças a Deus para todos aqueles que têm a sua mamãe. Sem dúvida. E que linda música. Obrigado. Linda música. Obrigado. E você, doutor Guilherme, você faz assim com muito amor. E eu acredito, um dia eu estava falando com a doutora Jamile, falei assim, que ela também é um amor de pessoa profissionalíssima, né? E eu vejo assim, como jovens médicos, como vocês são, com esse amor, esse dinamismo, essa entrega, né? Uhum. E eu acredito nisso porque é uma forma crística, né? De amar o próximo como a si mesmo. Perfeito. E essa coisa é maravilhosa, né? Eu quero que você cante mais aí. Por favor, pode fazer outra aí. Vamos lá. Eu me preparei, engraçado, né? Eu tô virando a chavinha aqui. A cabeça ficou tão em medicina que eu não vim tanto com muitos preparos para a música, mas eu vou trazer. Você falou comigo da questão de um programa para poder valorizar a cultura local, para poder valorizar os profissionais dessa terra, né? Os artistas também dessa terra, né? E eu sou valadarense, nascido aqui, altamente apaixonado e defensor desse lugar. Eu quero deixar um recado aqui para você que é músico, tem sua banda. O podcast Jaider Matos aqui, ó, está aberto. É só você entrar em contato com nossos canais aí na internet e a gente vai ver, sim, achar e vai ver uma agenda ali para você vir cá e mostrar seu trabalho, tá? Mostrar sua paixão, mostrar a prática, o que você faz com amor. E olha que amor que esse rapaz faz assim, ó, com o trabalho dele, como médico, como esposo, como pai, né, do Caetano. E como filho também. É muito bom, né? A mãe em casa, o pai, tá vendo assim, o filho realizando, isso. Valeu a pena. Sim. Né? Tudo que passou. Sim. Eu sou muito ligado nesses valores assim, de família e de casa. E vou tocar uma música que eu fiz assim que eu terminei meus estudos no Rio e voltei para Minas Gerais. Quando estava para poder voltar para Minas Gerais, que aí morei em Divinolândia de Minas, um município pequeno, perto de Goiânia, que eu ainda atendo lá mensalmente, e fazendo o link com a questão da gente tá falando de um programa da Terra, né? E uma música que fala sobre isso. Essa música se chama O Meu Lugar é em Minas. Gente, quem quiser conhecer meu trabalho, caso alguém tenha interesse e curiosidade, apesar que a gente está aqui o tempo todo como Guilherme, que é meu nome, mas sempre usei o nome artístico de Guizão Drummond, que é um apelido de infância e acabou ficando como um nome artístico. Então, se alguém quiser ouvir essas músicas, essa que eu toquei e essa que eu vou tocar... Adicionar ele aí no Instagram, já está aí, tá? Perfeito. A gente está colocando aí, aqui embaixo vai estar todas as informações Agradeço. do Dr. Guilherme. E diga-se passagem, é uma coisa muito bonita o seu Instagram.
Ah, obrigado. Muito bem feito, a gente obrigado. Assim, de organização. Tento trazer um pouco de informação. De informação muito boa. Mas se alguém quiser, estou aqui, né, mostrando essa vertente da geriatria, mas se alguém quiser procurar o trabalho como músico, tá em todas as redes de streaming, tá no YouTube, YouTube, eu quero tá fazer onde uma quiserem. parceria com você, quero tocar com você. Vai ser um prazer. A gente está à disposição. Ó, E o Matias. Não é pelo isso? amor de Já Deus, tá aqui, né? Meu Já companheiro aqui. Até porque tem que ter a parte rítmica, né? Sim, Ele olha falou pra que é o cara das que a gente baquetas faz ali. aqui? A gente faz o palco aqui. Maravilha. Entendeu? A gente está Maravilha. trazendo banda aqui, já trouxe a Retro Rock. Ah, que legal. E tal, eles vão voltar para terminar o trabalho deles. Tem outras pessoas que Legal. virão também. Legal. E músico é assim, né? Falou que quer tocar, já aparece mais banda, um. Já se vai a sua juntando, banda né? quiser apresentar, a casa está com as Ótimo, portas abertas. maravilha. Tá? Essa música se chama Meu Lugar é em Minas. Eu vou voltar pra Minas Gerais. Eu vou voltar pra onde sinto a paz. No aconchego, único calor. Nos braços e abraços do meu amor. Eu quero pão de queijo, goiabada. Quero feijão tropeiro e a cachaça. Nos clubes das esquinas das Gerais. E a música que só a gente faz. Quem conhecer não vai esquecer minha terra. Quem conhecer vai se encantar pelo meu lugar. Vou pra Varginha, pra Itajubá, pra Valadares e Patinga, Uberlândia, Uberabaubá, Manhuaçu, Realeza, pra Montes Claros ou em BH, Juiz de Fora, Lajinha. Cada pessoa tem o seu lugar, o meu lugar é em Minas. Minas Gerais, Minas Gerais, minha paz é em Minas. Ô, Minas Gerais, terra amada. Muito lindo. Obrigado, querido. Eu Obrigado. não esperava nem um pouquinho, sempre assim, muito Dá bom. satisfação, rapaz. agradeço. Obrigado, Tá? obrigado. Guilherme, eu estou assim, quero agradecer. Você tirou um tempinho lá na sua agenda para vir aqui trazer essas informações, as suas histórias lindas, tá? E conheci como músico e agora com as suas falas como médico, teve uma integração assim muito boa. Eu que te agradeço pela oportunidade, pelo espaço, tanto para a gente poder trazer um pouco de informação sobre saúde, quanto para a gente poder tocar um pouco de música também, que Sim. também é saúde, né? Me vejo, de certa forma, a gente num certo espelho, porque você trabalha com música e também trabalha com cuidar de pessoas, né? No seu trabalho como terapeuta, então meu trabalho e o seu não é diferente. Nossas áreas se conectam. Foi um prazer, espero que eu tenha agregado de alguma forma e fico sempre à disposição quando for oportuno. Sucesso aí na sua empreitada. Precisando, tamo junto. Gratidão por tudo. Obrigado, querido. Olha, toda a sua fala hoje auxiliou muita gente. Espero que sim. Que Tá? bom. A gente vai fazer um trabalho assim bem bonito que ainda mais. Eu quero que você venha mais aqui. Pode Tá? deixar. Você é generoso, você leva amor no que você fala. Obrigado. E é um prazer ter você aqui. Em nome da nossa equipe aqui. Tá? A Maravilha. casa aqui, como eu falei, está aberta. Obrigado, gente. Satisfação.
Mas eu quero ainda que você dê suas considerações finais, que a gente pede para as pessoas as suas falas, não finais, né, que daqui a um tempo você vai voltar, mas as suas considerações. Tá? Perfeito. Para a gente fechar o bloco e você dar alguma dica. Tá. Para as pessoas. Agora. Gente, falando rápido de envelhecimento saudável. Envelhecimento saudável, falei algumas vezes aqui, vou acabar sendo repetitivo, mas é importante que essa mensagem ela fixe. Envelhecimento saudável é o envelhecimento ativo. Envelhece bem quem não para, envelhece bem quem consegue continuar achando sentido para a vida, ressignificando. Então, seja ativo fisicamente, seja ativo mentalmente, seja ativo socialmente, procure uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono, que esse conjunto da obra, uma atividade física, a gente sabe que é difícil a gente conseguir esse equilíbrio, independente da idade, mas é esse conjunto da obra que vai fazer a gente envelhecer bem. Não é exatamente através de fórmulas mágicas ou os remédios. Os remédios existem para ser usados e devem ser usados, mas prescritos por um profissional e somente com indicação clara. Quer envelhecer bem, envelheça ativo. Gratidão. Valeu. Gratidão. Tá? Valeu. Perfeito. E aí, olha, nosso 7º podcast com uma apresentação maravilhosa, com falas assim de um profissional maravilhoso. Olha, quero te chamar, a gente está precisando aí completar os 1000 inscritos. Compartilha aí, vai estar aí nosso link do nosso YouTube, de todas as nossas plataformas, mas nós precisamos 1000 inscritos no YouTube. Ajude aí, por favor. Eu e o Matias aqui, o Léo e a Chay, nós estamos assim, ó. E eu quero agradecer aquelas pessoas que estão nos ajudando. Nossa, mãe Soninha, que está assim, Padre Luiz. Não vou falar de muitos nomes, não, mas estão empenhado de uma tal forma que constrange a gente por essa amorosidade. Então mostra que a gente tem, né, assim, um amor de vocês. Olha, quero falar mais uma coisa aqui, olha. Eu quero ver você envelhecendo com espiritualidade, praticando o amor incondicional, sabendo que a sua vida está dando certo, independente do problema que você está passando agora, da barreira que você está enfrentando agora, nós vamos romper lá na frente. E esse amor é praticado vívido na nossa vida diária. Um beijo para você, tá?